Bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do canal do Vida de Escritor. Nós do Vida de Escritor, a gente está bem motivado e bem feliz. Eu sou o Cris Derroy e o vídeo de estreia do canal eu acho que é algo super especial, algo muito bacana, algo que diz respeito aos escritores. Porque uma das questões talvez mais importantes ou complicadas para o escritor iniciante, ou até mesmo para quem já tem bastante cancha, é como elaborar uma história, como escrever uma história. Cada pessoa possui a sua forma de escrever, a sua forma de estruturar a sua história. E o programa que eu venho hoje fazer um pequeno review vem de encontro a essa questão sobre como escrever, como ter criatividade. Porque ao planejar esse vídeo, eu me lembrei de uma coisa que o Sid Field fala no seu livro O Manual do Roteiro, que é um livro para roteiristas, de um dos mais importantes professores de roteiro que a gente tem, que ele diz algo que me marcou muito, que é: o mais difícil sobre escrever é saber o que escrever. Ele diz que o escritor de roteiro ou de romance, ele precisa de uma estrutura, ele precisa saber para onde a história vai, porque na experiência vasta que ele tem, a maior parte dos escritores começam uma história e não terminam, porque não sabe para onde a história vai. Ele fala de um argumento que é bastante comum, que a minha história vai se desenvolver por si só, os meus personagens vão se desenvolver por si só e a história vai se aflorar a partir disso. O que acontece é que a pessoa desiste de escrever e nunca termina a sua história. E sobre isso a gente tem esse programa aqui que nos ajuda a criar uma estrutura para a nossa história e vai muito além disso. O Contour, ele é um software para a gente escrever roteiros de longa-metragem. Só que eu me pergunto, até que ponto a gente pode utilizar um programa desse, que tem uma certa estrutura que eu já vou falar, para escrever um romance? Será que é válido? Porque o Contour, ele vai utilizar aquela fórmula, aquela estrutura básica da jornada do herói. Primeiro, a estrutura aristotélica de atos, primeiro, segundo e terceiro ato, e a estrutura da jornada do herói, de conflitos, de mudança do personagem ao longo da nossa história que a gente vai contando. Isso pode ser uma discussão bastante interessante para depois com os leitores, sobre essa dúvida que eu estou colocando. A gente poderia utilizar uma estrutura dessa para escrever um romance? Eu, particularmente, estou fazendo um teste, eu estruturei toda uma história em cima desse programa aqui, e a partir da estrutura que eu montei, eu estou escrevendo um romance. Eu já estou lá pela página 80 e poucos, meu romance está supostamente lá pelo segundo ato, e até o momento eu acho que está sendo uma experiência muito bacana, porque eu consegui estruturar a história toda, eu sei tudo que vai acontecer, e no ato de escrever vão surgindo pensamentos, situações que talvez a gente mude algumas coisas. Eu acho que seria interessante vocês darem uma olhada nessa estrutura, nesse programa, e tirarem suas próprias conclusões. Mas vamos falar então do Contour. O Contour, ele funciona com o seguinte: eu acho que ele ajuda muito numa questão norteadora, que é como que a gente faz para estruturar uma história, como é que a gente faz para escrever, da onde surgem as ideias. Daí eu me lembro de um dos livros que eu mais sou apaixonado, um livro chamado Directing the Story, do Francis Glebas. Em um dos seus milhares de ensinamentos, ele dá uma dica que eu acho extremamente valiosa quando a gente está em dúvida sobre a questão de criatividade. O que ele ensina é a gente fazer uma pergunta: e se? E se acontecesse tal coisa? Digamos, a gente tem uma situação, a gente não sabe muito bem o que escrever, ou tá meio sem ideia, e a gente começa a se perguntar: e se acontecesse alguma coisa? E se o personagem reagisse diferente? Enfim, esse tipo de coisa parece ser extremamente simples, mas eu acho que a partir daí que se criam novas ideias, se cria novos caminhos para uma história e deixa a coisa interessante. E o que o Contour faz é criar uma série de perguntas que a gente tem que responder. Então a gente parte de perguntas, porque quando uma pessoa lê, quando uma pessoa assiste um filme, ela se faz pergunta o tempo todo: o que vai acontecer com o personagem? O que vai acontecer depois? O cara fez determinada coisa, quais vão ser as consequências? Isso tudo são questões narrativas, e aqui no Contour ele é recheado de questões
para a gente ter ideia, para a gente escrever um roteiro ou quem sabe um romance. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente abre o Contour é a gente vai no File e coloca New Screenplay, que é um novo roteiro. Ele vai ter um nome aqui, My Great Movie, vamos deixar My Great Movie. Então ele vai deixar eu habilitar. Eu não vou falar sobre o programa todo, porque senão a gente ia acabar fazendo um mini curso, mas o que é o bacana? Ele tem 4 questões básicas que vão nortear a história, que é quem é o personagem principal. A gente sabe que uma história tem que ter um personagem principal para guiar a nossa história, porque a gente vai seguir a história de alguém quando um roteiro ou uma história é dirigida pelo personagem. E o bacana do Contour é essa coluna da direita aqui, que são os exemplos. Primeiro ele coloca aqui quem é o seu herói. Aqui ele ensina que um herói tem que ser empático, tem que ser um herói que a audiência ou o leitor se identifique. Daí a audiência vai querer investir seu tempo para saber o que vai acontecer com esse herói, com esse personagem. E a gente tem exemplos de filmes famosos, de filmes excelentes também. A gente tem Titanic, Star Wars, ET, Homem-Aranha e por aí vai. A segunda pergunta que a gente tem que responder é o que o personagem principal está tentando alcançar. Ou seja, todo personagem tem um objetivo. A gente tem os filmes dos anos 80 que o garoto feio da escola é apaixonado pela team leader. Isso é um objetivo, só para criar um exemplo. Só que toda história não, né? Uma história nesse formato, a gente tem um antagonista, que é quem está tentando parar o nosso personagem principal. E tão importante quanto é o que acontece se o personagem principal falhar. Ou seja, alguma coisa tem que estar em jogo. A maior parte dos filmes que a gente vê, a gente sabe que alguma coisa está em jogo. E na literatura também. Se a gente começar a pensar em histórias, vamos pensar em clássicos. Crime e Castigo. Raskolnikov é o personagem principal. Ele precisa de dinheiro porque ele se acha um gênio, ele se acha superior a todos os demais mortais. A gente tem um personagem que vai tentar parar ele, que é o chefe de polícia, que é um cara extremamente inteligente. E o que acontece se o personagem principal falhar? O Raskolnikov vai preso, porque ele fez uma merda muito grande no começo. Quem não leu, eu não vou fazer um spoiler, mas vale a pena ler esse livro. Então, a gente pegou um exemplo de um clássico da literatura, do Dostoiévski, e a gente consegue colocar nessas questões aqui. Outra coisa do Contour que é maravilhoso é que ele vai ter exemplos aqui de muitos filmes. Se a gente clicar aqui no American Beauty, que é o Beleza Americana, ele vai preencher essas perguntas. Quem é o personagem principal? É o Lester. O que o personagem principal quer? Ele quer recapturar o amor e excitamento que ele sentiu na juventude dele. Quem é o antagonista? Quem é que vai tentar parar nosso personagem? A esposa dele, a Angela. E o que acontece se o personagem principal falhar? Ele vai ficar preso numa existência sem amor e impotente. Olha, a Beleza Americana é um filme que eu acho demais. A gente tem outros exemplos muito legais aqui. O Seven, o criador do programa, preencheu aqui quais são essas 4 perguntas básicas do roteiro. A gente vai ter o Slumdog Millionaire, que ganhou o Oscar. Essas são as questões básicas que vão levar o filme para frente, a história para frente. Star Trek, Star Wars, que é um dos exemplos mais difundidos que a gente tem da jornada do herói. Sexto Sentido, Transformers, o Wall-E e por aí vai. Se a gente clicar no nosso grande filme, a gente pode colocar aqui as nossas ideias, a gente já vai ter uma bela de uma ideia do que vai acontecer na nossa história. Indo além, a gente vai seguindo, a gente vai chegar na parte de arquétipos. Não vamos misturar com aquela história de arquétipos de personagem. Aqui ele chamou de arquétipos o que acontece em cada ato, porque ele já divide, como eu disse, na estrutura aristotélica e da jornada do herói, o ato 1, 2 e 3. Ele chama o ato 1 de órfão, ele divide o ato 2 em 2 partes, no errante e no guerreiro, e no ato 3, o mártir. Então a gente tem que responder aqui o que acontece, o que está vivendo, qual que é a situação do personagem em cada ato do filme. Como é que o personagem é um órfão no ato 1? Tá, mas por que ele chama de órfão? Ele explica aqui
Geralmente se começa um filme, se tem um personagem que é órfão, literalmente ou de forma figurada, ou uma pessoa que é sozinha, uma pessoa que está enfrentando algum problema. A gente tem alguns exemplos aqui também. Se a gente colocar nos filmes aqui, a gente tem que voltar para cá. O autor do software já preencheu aqui como é que é no Beleza Americana, o personagem principal, como é que ele é um órfão no ato 1. Ele vai colocar aqui, o Lester, ele está trancado, preso pelo trabalho, ele não tem amor da sua mulher e da sua filha, ele é completamente desrespeitado por quase todo mundo que ele conhece, ele é completamente sozinho. Então, não é que o Lester seja um órfão que ele não tem pai, ele é uma pessoa que se sente completamente sozinha. Depois a gente vai ter a parte de Wanderer, que é o errante, que é, conforme o nosso programa vem nos explicar aqui, a parte do errante é a parte que o nosso personagem principal está lutando para encontrar a resposta da questão central que ele precisa. Como a gente viu anteriormente, o que ele busca? Ele busca uma vida diferente dessa, sem amor e sem emoção. Então, é nessa parte que ele vai encontrar os ajudantes, as ferramentas e aquela coisa toda da jornada do herói. O terceiro ato, aliás, da segunda parte do segundo ato, ele se torna o guerreiro, que é a parte quando ele perde todas as ferramentas, enche o saco e vai pro pau. Geralmente é o que acontece na jornada do herói. E no terceiro ato, se a gente lembrar da jornada do herói, o herói tem que morrer para despertar para sua nova forma e encontrar o Elixir e voltar com o Elixir ou voltar para o mundo perfeito. Então por isso que ele chama de mártir o terceiro ato, que é a resolução da história ou do roteiro. A gente vai ter isso, essa estrutura, no Slumdog Millionaire também. A gente vai aqui para a parte de arquétipos, vai estar aqui tudo que o Jamal passa nos 3 atos. Seguindo adiante, a gente vai ter algo que se chama, deixa eu botar aqui, de fórmula. A fórmula seria uma premissa ou a história toda condensada da forma mais curta possível, porque a fórmula segue essa fórmula, por isso que o nome é fórmula. Quando um tipo de pessoa tenta alcançar A, ele aprende ou alcança, ou enfim, B, apenas para descobrir que C acontece e ele tem que responder fazendo D. O A, B, C e D são o que ele é na parte de órfão, na parte de errante, na parte de guerreiro e na parte de mártir. A gente vai ter exemplos aqui do Esqueceram de Mim, Tubarão, Titanic. Se a gente trocar o filme aqui, a gente vai ter a fórmula do filme. Não que seja uma fórmula, mas é uma questão que ordena o que o programa chama de arquétipo para a estrutura da história. Vou colocar do Star Wars aqui. O que eles colocaram na fórmula do Star Wars ou na premissa? Quando um garoto da fazenda e órfão recebe uma mensagem de uma princesa capturada, a família desse garoto é morta pelo Império do Mal. Ele se junta com um par de androides, um velho místico e um mercenário para entregar os planos contidos na mensagem aos líderes do movimento rebelde. E nesse processo ele vai ser capturado pela estação espacial chamada de Estrela da Morte, apenas para descobrir que a princesa também vai ser executada. Então dessa forma ele tem que resgatar a princesa e lutar até a Estrela da Morte, onde ele vai fazer parte de uma missão suicida contra a estação espacial e ele tem que dar um tiro milagroso para salvar a vida da princesa e manter a rebelião viva. Desculpa, eu fazer tradução simultânea não sou muito bom. Ou seja, ele colocou aqui toda a premissa do Star Wars e sobre o Luke Skywalker, como ele é um órfão no ato 1, como ele é um errante no ato 2, como ele é um guerreiro no ato 3 e como ele é um mártir no ato 3. Depois que a gente completa essa parte, a gente vai ter uma estrutura bem fílmica aqui, que é sobre os plot points, ou seja, o que vai acontecendo durante o filme. E o mais interessante eu acho que a primeira coisa legal desse programa é pegar
esses modelos que já estão prontos aqui e começar a estudar e entender para ver como a estrutura dos filmes são praticamente iguais ou muito parecidas. A gente vai ter o Plot Point 1, onde a gente encontra o herói, a gente encontra a vítima ou o antagonista. O Plot Point 2, a gente clica aqui, a gente enxerga a falha do herói em relação ao personagem vítima. E por aí vai. É tanta coisa que não tem como a gente num vídeo review falar sobre tudo. Eu vou pular aqui para o final, porque no final tem algo bem interessante que ele chama de Big Yes, No, Big No e Final Yes. Ou seja, em todos esses filmes listados aqui, a gente não pode dizer que são filmes de segunda ordem. A gente tem o Cavaleiro das Trevas, a gente tem o Silêncio dos Inocentes. No final, sempre tem uma estrutura de Big Yes, que é quando a gente acha que o herói vai conseguir fazer ou vai conseguir alcançar o que quer. No Star Wars a gente tem, eles destroem os TIE Fighters e caem fora. Eles pegam os planos da Estrela da Morte para a base rebelde, é onde eles planejam o ataque. Então, até então, tá tudo tranquilo. A Estrela da Morte vai para o espaço rapidinho e a gente tem depois um No. O Império colocou um GPS nos planos e sabe agora onde está a base rebelde, ou seja, ferrou com tudo. O Império vai descer o cacete em cima da base rebelde, vão todo mundo morrer. Daí a gente vai ter o Big No, que é quando a coisa realmente parece que foi para o espaço. Ó, numa batalha gigantesca, os X-Wings são destruídos por tudo quanto é parte. A Estrela da Morte é muito forte para eles. O Luke é a última esperança. Ele desliga o sistema de mira por computador e o Vader tá chegando perto para matar ele. Ou seja, ferrou tudo. O Luke tá sozinho, tá todo mundo morto e ele decide ainda dar uma de macho e fazer um disparo impossível sem o computador, mas ele usa força. E o Final Yes é quando aparece o Han Solo e dá um tiro no TIE Fighter do Vader. O Luke usa a força para mirar o torpedo, então ele atira. A Estrela da Morte explode e a princesa foi salva. Ou seja, é uma estrutura que a gente chama do pêndulo de medo e esperança. Os filmes, as histórias, elas ficam balançando entre o medo e a esperança. Ou seja, as coisas estão dando certo, dá errado, daí começa a dar certo, dá um errado enorme e voltam e no final dão certo. Porque geralmente os filmes terminam de forma feliz, não todos, né? Porque a gente procura por algo que seja agradável. Eu, por exemplo, quando eu li o Oliver Twist passa o livro inteiro levando pau e se ferrando muito, para no final... Espero que não seja spoiler, porque esse livro já é meio antigo, né? O final é um final feliz, só que é um final tão feliz, tão perfeito, que chegou que eu não gostei. Porque o pobre do Oliver Twist apanha que nem um cachorro sarnento o livro todo e no final acontece milagres maravilhosos e tudo acaba de forma extremamente feliz. Ou seja, as pessoas querem escutar histórias que acabam de uma forma feliz porque elas querem aprender com isso e querem se sentir bem. Então eu vou terminar por aqui esse review, porque dava para falar milhares de coisas aqui, dava para fazer um mini curso ou um curso completo sobre jornada do herói, estrutura de história. Aí fica então aquela questão que eu coloquei no começo. Isso aqui é um software feito para escrever um longa-metragem. E até que ponto a gente poderia utilizar esse software para nos ajudar a estruturar uma história para um romance? Como eu tinha dito no início, mais difícil sobre escrever é saber o que escrever. Se a gente sabe toda uma estrutura, já bolou toda uma estrutura para a nossa história, para o nosso romance, não seria muito mais fácil a gente preencher ele e criar ele e modificar ele aos poucos? Então fica essa questão. Eu agradeço quem viu até o final. Eu acho que é um dos temas mais legais que tem sobre escrever, seja escrever filme para filme, seja escrever romance. Claro, isso aqui não vai servir para poesia, vai ter várias limitações por tipo de escrita ou de estilo, mas eu acho que vale a pena a discussão e tentar estudar. Ainda mais que o próprio software, ele explica cada passo, cada vírgula de passo aqui, e tem muita coisa que a gente poderia estudar e usar
como ferramenta para a gente escrever melhor e escrever histórias melhores. Então, eu mando um abraço para todo mundo e a gente aqui do Vida de Escritor, a gente espera as críticas, a gente espera os pensamentos, porque isso que é o legal da internet e é por isso que a gente tem o site e agora o canal. Um abração!